Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, mais uma porção da palavra do Senhor para edificação da minha, da sua, da nossa vida. A porção escolhida para esse desfrute dessa tarde, Mateus 5, o versículo 3. Aí seria muito bom se você pudesse também desfrutar com a tua Bíblia, né, para lermos junto. Diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu gosto muito desse sermão no monte, né, as bem-aventuranças. Ele mostra aqui alguns pontos bastante interessantes. E esse versículo 3 de Mateus 5, quando ele fala que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, em algumas versões, esse bem-aventurado, os humildes de espírito, ele também está escrito bem-aventurado os pobres de espírito. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher em ser pobre de espírito ou rico de espírito, qual das duas opções você gostaria? Uma coisa que a gente precisa estar bastante atento, que o Espírito que está falando aqui em Mateus, na qual o Senhor estava se referindo, é o espírito humano. Mas como se identifica o que é o espírito humano ou o Espírito de Deus na Bíblia? Quando você lê na Bíblia espírito com a letra minúscula, é o nosso espírito, o espírito humano. Quando você lê na Bíblia espírito com a letra maiúscula, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, quando o Senhor ele fala aqui, né, nesse sermão aqui, das bem-aventuranças, o sermão do monte, ele fala para os discípulos, ele fala para a multidão assim: vocês precisam ser pobres de espírito, ou seja, vocês precisam estar vazio do teu espírito, que eu quero encher vocês com o meu espírito. Então, se você é uma pessoa abastada, se você é uma pessoa rica, cheia do teu espírito humano, não vai haver espaço para o Espírito Santo de Deus entrar. Interessante, né? Essa colocação. Em uma certa ocasião, estava indo a trabalho com o meu patrão, meu ex-patrão na realidade, e eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou assim: eu nunca ouvi ninguém falar dessa maneira. E ele ficou indagando. E eu falei para ele que hoje as pessoas querem ser ricas de espírito. E não tem problema nenhum você ser rico do espírito. Mas você tem que almejar ser rica do Espírito de Deus. E para que o Espírito de Deus seja rico em você, você tem que ser pobre. É por isso que o Senhor falou assim: bem-aventurado os pobres, os humildes de espírito. E com essa mesma linha de raciocínio, eu queria também estar desfrutando um pouco da experiência do apóstolo Paulo em Filipenses 4, do versículo 12 até o 20, ele fala assim: Filipenses 4, o 13, ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que tem te fortalecido? É o Senhor? Amém. Se não for o Senhor a tua força,
Aí ele prossegue. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Ele está se referindo à igreja dos Filipenses, porque a igreja de Filipos tinha associado a Paulo nessa obra do ministério. Quando Paulo ele saía fazendo aquelas viagens missionárias, a igreja em Filipos era um com o apóstolo. Aí ele fala assim: todavia fizeste bem associando-se na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vocês outros. Então, por onde ele passava, ele não conseguia ajuda de ninguém, mas os filipenses estavam sempre ali, sendo um com a obra do apóstolo. Aí ele prossegue, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Ele estava em Tessalônica fazendo a obra missionária, mas era sustentado pelos filipenses. Olha só que interessante. E ele prossegue dando testemunho dos filipenses. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ó, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Esse Epafrodito aqui era um dos cooperadores de Paulo, então passou por Filipenses, e os filipenses falaram assim, ó, tem uma importância aqui para o Paulo, leva. E ele levou em mãos os donativos, né? Nós não sabemos se era só espécie em dinheiro ou alimentação, roupa. O importante é que essa igreja era um com o apóstolo nessa viagem missionária. Ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Então é maravilhoso, né, ser abençoado pelo apóstolo. Aqui ele fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que Deus é aquele que supre todas as coisas, estava suprindo ele por meio dos Tessalonicenses, por meio dos Filipenses, e agora Paulo ele ora para que Deus também supra os filipenses, não só na situação financeira, mas também no cuidado espiritual. Então, eu achei muito interessante, fiz essa associação, né? Quando você é uma pessoa que é pobre de espírito, a igreja em Filipenses era pobre de espírito, mas rico, era generosa, a ponto de ter sensibilidade e perceber a necessidade do apóstolo em uma outra região e mandando suprimento para que não faltasse nada para o apóstolo Paulo. Que o Senhor possa assim, nos dar também essa graça de ser um com a obra do apóstolo, seja ofertando financeiramente falando e muito mais orando, para que o Senhor possa continuar fazendo a tua obra nos nossos dias. Amém? Jesus é o Senhor. Espero que você tenha desfrutado dessa porção da palavra. Amém?